Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de função periódica, tá? Vamos fazer um tratamento bem interessante aqui, ó, e vamos começar logo, parar de enrolação, que esse vídeo é bem interessante. Dá uma olhada, ó. Função periódica, tá? Primeira coisa que eu vou tratar aqui com vocês é da definição, né? A gente precisa definir as coisas para poder conseguir trabalhar direito, tá? Eu vou definir a minha função assim, ó. F de A em B, tá? Domínio contra domínio é periódica de período T com T pertencendo aos reais positivos, tá? Estou definindo T como real positivo até para a gente poder ganhar um entendimento físico da coisa, né? Tipo, normalmente quando a gente fala de período de funções, né, fisicamente falando, a gente está tratando com a unidade de tempo, né? Um tempo em minuto, um tempo em segundo, esse é meu período, então não faz muito sentido a gente tratar o período negativo. Mas você poderia construir com o período negativo também, que não teria problema algum, tá? Eu tenho uma função f de A em B, ela é periódica de período t, né? Ou eu posso chamar essa função de t periódica, tá? T periódica. Fica mais fácil, né? Tipo, por exemplo, eu tenho uma função que o período é 2π. Então eu posso falar que a função é 2π periódica, né? Eu não fico falando t periódica. Se eu sei qual é o período da função, eu sempre vou trocar aqui na frente na hora de poder explicitar essa característica funcional, tá? A função é 2π periódica, se o período for 2π. A função é 4 periódica, se o período for 4. Tá bom? Então, ó, f de A em B é periódica de período t com t pertencendo ao conjunto dos números reais positivos, se o quê? Se existe t. Se existe esse t, tá o quê? O f de x mais t é igual ao f de x para todo x pertencente ao conjunto A, que é o domínio da função, tá? Na nossa grande maioria das vezes, esse conjunto aqui vai ser reais e esse conjunto aqui vai ser reais, para a gente poder não trabalhar, para a gente poder não ter nenhum problema aqui, tá? É evidente que algumas funções têm algumas condições de existência, né? Por exemplo, a função tangente, né? Então a gente começa a perceber que nem sempre eu vou ter uma função de R em R periódica, né? Eu posso ter uma função de um domínio diferente dos reais e que ela seja periódica do mesmo jeito. Tá certo? Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou dizendo para você que a minha função ela começa a se repetir de tempos em tempos, não é? O f de x mais t vai ser igual ao f de t, né? Então, ó, para um determinado tempo depois, eu tenho a repetição das imagens, né? Ó, eu tenho x diferentes, ó, se o t é maior que zero, x mais t é diferente de x, né? Então eu tenho aqui, ó, x diferentes gerando a mesma imagem, não é? Tá bom. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Função periódica eu vou chamar de função periódica densa, tá? Função periódica densa. O que seria isso? Função periódica densa. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Vou chamar de exemplo 1. Tá certo? Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho uma função f de R em R, tá o quê? F de x é igual a c, tá? O que é isso aqui? F de x é igual a uma constante, né? A função ela não muda nunca, né? A imagem da minha função ela é constante, sempre igual a c.
Podia falar aqui, né? Tipo, por exemplo, ter um exemplo mais elucidativo e falar, o f de x é igual a 2, né? Aqui eu estou trabalhando com um número, aqui eu estou trabalhando com uma função de uma forma geral. Vamos trabalhar com a função de uma forma geral, tá? Que você logo vai entender o que vai acontecer aqui, ó. Repara só. Como é que é o gráfico dessa função? Eu tenho que considerar o c maior que zero, menor que zero, alguma coisa, para poder plotar o gráfico, né? O gráfico dessa função é algo mais ou menos assim, ó. Considerando c maior que zero, concorda que esse é o seu gráfico? Não é isso? F de x igual a c. Quanto é que vale o f de 0? Vale c. Quanto é que vale o f de 1? Vale c. O f de 2 vale c. Sempre vale c, não é? Então, ó, repara que a função constante, ela atende a minha definição, não é? Ela atende a minha definição. O f de x mais t é igual ao f de x para todo x pertencente a A, não é? Se a função é constante, ó, quanto é que vale esse cara? Vale c. Quanto é que vale esse cara? Vale c. Mas eu tenho aqui, ó, uma peculiaridade, que é o quê? Nesse caso, o f de x mais t é igual ao f de x para todo t e para todo x, não é? Eu sempre consigo encontrar um período tão pequeno quanto eu queira, né, que a minha função ela se repete nesse tempo em tempo. Ó. Por exemplo, aqui, ó, eu poderia tentar pegar um período igual a 1. Né? O que seria um período igual a 1? Ah, eu vou olhar aqui, ó, do 0 até o 1. Né? O que eu estou falando aqui? Ó, do 0 até 1 tem uma unidade, né? Ó, esse cara não se repete igual aqui, não se repete igual aqui, não se repete igual aqui, e assim vai, não é? Então eu posso falar, por exemplo, que essa função tem período igual a 1. Tá? Mas aí você vê, eu consigo diminuir esse período, não consigo pegar a metade dele aqui, ó. Então ela se repete de meio em meio também, não é? Também. Então eu posso falar que o período é igual a meio. Agora, concorda comigo que eu posso pegar esse período tão pequeno quanto eu queira? Eu posso pegar um epsilon de período, né? Um carinha muito pequenininho aqui, ó. E esse cara vai se repetir, não é? Por isso que eu falo que a minha função é periódica densa, né? Porque qualquer número real é período. Qualquer número real é período, ó. Para todo t. Para todo t. Tá? Uma coisa que é interessante é que não são só as funções constantes que têm essa propriedade, né? Eu vou colocar aqui um outro exemplo, tá? E a gente já vai fechar essa parte, porque isso daqui é importante você saber que existe, mas dificilmente vai cair alguma coisa relacionada a período, né, de uma função constante, ou do que eu vou botar aqui no quadro agora, tá? O nosso tópico 3 é o mais importante de todos. Mas vamos para o nosso segundo exemplo aqui, ó, que eu vou colocar essa função aqui. Vocês conhecem essa função? Função de Dirichlet. Função de Dirichlet. Que função é essa, né? Que função é essa? Tá? Eu tenho uma função f. Vou chamar de uma função d, tá? D de Dirichlet. Definida assim, ó. D de R. Pode ser de R em R? Pode, não tem problema nenhum, tá? D de R em R tá o quê, ó? D de x é igual, ó. Ela é igual a 1 se o x for um número racional. E ela é igual a 0 se o x for um número irracional, ou seja, não seja racional, não pertence a quê, tá? Como é que é o gráfico dessa função? Bom, esse é um gráfico um pouquinho mais interessante. Repara que a nossa função ela é uma função descontínua, né? Uma hora eu estou no 0, uma hora eu estou no 1. Uma hora eu estou no 0, uma hora eu estou no 1. Tá? Agora, como é que é o gráfico dela? Parece que tem duas retas, né? Mas não tem. Tem diversos pontinhos ali, só que esses pontos são tão perto um do outro que acaba parecendo que você tem uma reta no 1 e uma reta no 0. Por quê? Ó?
Pensa comigo aqui, ó. Eu vou pensar daqui para frente, tá? Mas o que acontece para trás é exatamente a mesma coisa, tá? Vamos lá. Quanto é que vale o d de zero? O zero não é racional? Então, quando x é igual a zero, a função vale 1. Aqui, ó, 1. Tá? Aí, ó, o que acontece? Aqui, ó, x igual a zero. X igual a zero. Aqui eu vou botar o x igual a 1, tá? Quando x é igual a 1, quanto é que vale a função? Não vale 1 também? Porque 1 é racional, né? Então aqui, ó, vou colocar aqui, ó, 1. Agora repara só, entre o 0 e o 1, concorda que eu tenho infinitos racionais? Certo? Eu tenho infinitos pontos aqui, ó, eu tenho infinitos x's que vão me retornar o 1, não é? Então eu tenho vários pontinhos aqui, ó, me gerando essa imagem 1. Tá? Eu vou apagar esse cara aqui para não confundir, ó. Tá? O que importa é que eu estou trabalhando entre 0 e 1 aqui, mas acontece a mesma coisa para todos os lados. Só que, concorda comigo que entre dois racionais sempre existe um irracional? Da mesma forma que entre dois irracionais sempre existe um racional, né? Então, ó, o que essa função faz? Ela vai pegando vários pontinhos aqui embaixo também, né? Não é? E assim ela continua, um pontinho embaixo, um pontinho em cima, um embaixo, em cima, um embaixo, em cima. Tanto para cá quanto para cá, né? Vai fazendo isso aqui, ó. Certo? Vai fazendo isso. Concorda comigo que essa função é periódica? Sim, né? Ou é 0 ou é 1, depois, ou é 0 ou é 1, depois, ou é 0 ou é 1. Essa função está se repetindo. De quanto em quanto tempo? Não consigo precisar. Eu posso falar que o período é 1? Posso. Posso falar que o período é meio? Também posso. Que o período é 1/4? Posso. Que o período é 1 épsilon? Posso. Não importa qual é o período, eu sempre consigo pegar um menor que ele, né? Por quê? Porque aqui, ó, também acontece isso, ó. O f de x mais t é igual ao f de x, né? Para todo x e para todo t. Qualquer que seja t real, eu consigo escrever esse cara daí acontecendo. Tá bom? Tranquilo até aqui? Falamos de função periódica densa e agora a gente vai falar da função periódica discreta, tá? Dá um print aí, ó, que eu vou apagar. Vamos deixar a nossa definição aqui. Eu vou apagar isso aqui também. Tá? Assim como existe a função de Dirichlet, existem diversas outras parecidas, né? Então, assim, não é realmente só a função composta. Perdão, não é só realmente a função constante que tem essa propriedade de qualquer t serve, né? Agora, existem também as funções periódicas, aqui, ó, 3. Função periódica, o quê? Discreta. Tá? Função periódica discreta. O que diferencia a função periódica discreta da função periódica densa? É que aqui, ó, nesse caso da função periódica discreta, o que acontece? Ó? Existe um t mínimo, né? Existe um t mínimo. Tem um cara que eu chamo de período fundamental, né? Existe um t mínimo, que a gente pode considerar como um t estrela aqui, ó, t asterisco, que é chamado de período fundamental. Período fundamental, tá? Que não é possível você pegar um período menor do que aquele e dizer que é período da função, tá? Vamos colocar aqui alguns exemplos, ó. Quero começar com essa função aqui, ó. Antes de falar da função, só uma observação aqui, ó. Certo? Que é o seguinte, ó. O f de x é igual ao f de x mais t, não é?
Agora, se eu andar mais um período, concorda que tem que dar igual de novo? Então esse cara também é igual ao f de x mais 2t, né? Concorda que eu posso andar quantos períodos eu quiser? Então esse cara também é igual ao f de x mais nt. Não é? Tanto faz quantos períodos eu ande, eu sempre estou retornando ao mesmo valor f de x, né? Tá certo? Tranquilo? Então tá. Dá uma olhada aqui, ó. Período fundamental. Dá uma olhada aqui, ó. Exemplo 1. Ó. F de R em R tá o quê? F de x é igual ao seno de x? Pode ser? Não vou começar por essa não. Essa a gente vai calcular algebricamente qual é o período, tá? A gente vai fazer a conta e descobrir qual é o período disso aqui. Eu quero começar com essa função aqui, ó. Não sei se vocês conhecem ela. X menos o piso de x. X menos o piso de x. O que é o piso de x, né? Esse cara aqui, ó, ele é o maior inteiro menor que x. É o maior inteiro menor do que x, tá? Menor ou igual, tá? Menor ou igual, coloca aí, ó. O piso de 5 é 5, né? O piso de 4 é 4 e assim sucessivamente. Menor ou igual, tá? Ficou curto aqui, eu preferi deixar assim. Menor ou igual a x. A x. A gente fala errado, né? Na verdade a gente tem que falar é menor que ou igual a, né? Se eu for escrever no português fica um negócio meio estranho, tá? Mas a gente fala maior é igual, né? E acaba se confundindo às vezes na hora de escrever. Mas tudo bem. Vamos tentar entender como que funciona essa função. Porque olha só. Quanto é que vale o piso de 2,5? Quanto é que vale o piso de 2,5? Bom, qual é o maior inteiro que é menor que 2,5? Concorda que é o 2? Então o piso de 2,5 é 2. Tá? Agora, quanto que vale o f de 2,5? Ó? Quanto que vale o f de 2,5? Concorda que vai ser 2,5 menos 2? 2,5 é o x, menos o piso dele, que é 2. Então vai dar 2,5 menos 2, que é 0,5, não é? Certo? Agora, quanto é que vale o f de 2,7? Concorda que vai ser 2,7 menos 2 de novo? Porque o piso de 2,7 continua sendo 2, né? Então esse cara vai dar 0,7. Não é? A rigor, quando você constrói o gráfico disso daqui, ó, olha o que acontece. Olha o que acontece, ó. Aqui, ó. Quanto é que vale o f de 0? O f de 0 é igual a 0 menos o piso de 0, que é igual a 0, concorda? Certo? F de 0 é igual a 0 menos o piso de 0, que é igual a 0. Tá? Agora, calcula o f de 0,2, por exemplo. Não vai dar 0,2 menos o piso de 0,2? O piso de 0,2 é o menor inteiro, é o maior inteiro menor do que o 0,2, né? É o 0. Então vai ser 0,2 menos 0, que é 0,2. Tá? Repara que a minha função, ó, ela começa no 0 aqui, ó, e ela vai crescendo até eu quase chegar no 1. Quando x é igual a 0,9, ó, quando x é igual a 0,9, concorda que esse cara vai ser 0,9 menos o piso do 0,9, que é 0? Então vai dar 0,9, né? Se ele for 0,99, vai dar 0,99. Se ele for 0,999999, a minha resposta vai ser essa, né?
Então, o que eu estou falando aqui? Ó? Eu estou me aproximando do 1, mas eu não estou chegando nele, né? Por quê? Porque o f de 1 é igual a 1 menos o piso de 1, que é igual a 0, porque o piso do inteiro é o próprio inteiro, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Depois que eu estou chegando no 1, quando eu chego no 1, eu volto para cá. Aí depois eu faço o quê? Cara, aqui, ó. Aqui, ó, eu repito sempre esses valores, né? A minha imagem está sempre entre 0 e 1. Aqui, ó. Fico fazendo isso, ó. Fico fazendo isso, ó. Certo? Ficou um pouco curto aqui, né? Mas o que importa é a ideia. Tá? É claro que para cá acontece a mesma coisa também, né? Tá certo? E o que eu posso falar aqui, ó? Ah, aqui não é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3 e assim vai, né? Concorda que 2 é período? É, ó, porque de 2 em 2 a minha função vai se repetir. Concorda que o 3 é período? Porque de 3 em 3 ela também vai repetir. Agora, existe um período mínimo? Existe. Vale quanto? Vale 1, ó. Porque não tem um menor que ele que se repita exatamente igual depois, né? Eu não posso falar que meio é período da função. Eu tenho que falar o seguinte, ó. O meu período fundamental dessa função é igual a 1. O período fundamental dessa função é igual a 1. Tá certo? Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Exemplo 2. F de R em R tá o quê? F de x é igual ao seno de x. Qual é o período dessa função? Bom, a maioria de vocês aí eu acredito que já tenha visto isso em algum momento da vida e sabe que a função seno é uma função periódica de período 2π, né? A rigor, uma função seno de kx, o período é 2π sobre o módulo de k. Por que você usa o módulo do k? Né? Porque você está querendo buscar o quê? Períodos positivos, né? Então você coloca um módulo ali para garantir que aquele cara fique positivo. Tá bom? Eu posso representar essa função graficamente aqui, ó. De novo, eu só vou representar para x maior que 0, tá? Mas para cá acontece a mesma coisa. Tá? O que acontece aqui, ó? O seno de 0 é 0, né? Então ela parte daqui, ó. E ela é uma função limitada, né? Tanto inferiormente quanto superiormente. O valor máximo que ela atinge é 1 e o valor mínimo que ela atinge é menos 1. Certo? Então a minha função ela fica oscilando aqui, né? Entre esse cara aqui, deixa eu botar de azul para manter o nosso padrão. Aqui. E aqui. E o que a minha função ela vai fazer? Ela vai fazer isso aqui, né? Certo? E depois, ela vai fazer a mesma coisa. E para cá, ela vai fazer a mesma coisa. Não é? Agora, esse pulso aqui, ó, concorda que é essa foto que eu repito depois? Não é? Quanto é que vale esse cara daqui? Ah, ele vale 2π. Não é? Ele vale 2π. Então, ó, o meu período aqui, ó, era quanto? O meu período aqui era 1. O fundamental, né? E qual é o período fundamental aqui, ó? 2π. Tá certo? A função seno e a função cosseno são funções quase gêmeas, né? E elas têm o mesmo período, né? Cosseno e seno tem período igual a 2π. Tá certo? Mas eu falei para vocês que a gente ia provar que esse cara dava 2π algebricamente, né? Então vamos demonstrar esse cara aqui, ó. Olha que interessante. Acho que essa ideia é muito boa, né? Dá uma olhada. Vamos deixar a nossa definição aqui, ó, que a gente vai usar ela agora. Tá? Aqui, ó. Eu sei que para minha função ser considerada t periódica, isso daqui tem que acontecer, não é? Beleza. Então, ó, como eu sei que f de x é igual ao seno de x,
Não é? Então, ó, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que o seno de x mais t, ele tem que ser igual ao seno de x para todo x pertencente a R. Não é porque eu estou considerando a minha função de R em R, então o meu domínio A é o conjunto dos reais. Tá certo? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Essa igualdade, eu tenho que encontrar o t tal que essa igualdade é verdadeira para todo x. Se eu não posso pegar esse cara daqui e passar para o outro lado, ó. Esse não vai ficar assim, ó. Seno de x mais t menos o seno de x é igual a zero para todo x real. Certo? Agora, eu posso entender a função seno, né? Porque a função seno é uma função ímpar. Então, menos o seno de x é igual ao seno de menos x, né? Então eu posso fazer uma manipulação aqui, ó. Esse cara vira menos, esse cara vira mais. Tá? Precisava fazer isso? Não, não precisava. Mas para a fórmula que eu vou usar aqui agora, né? Tipo, para você não ficar decorando todas, né? Tipo, às vezes é melhor você decorar uma só e você ganha tempo. Porque o que eu vou usar aqui, ó? Eu vou fazer a transformação de soma em produto. Não é, ó? Esse cara daqui, ó, o seno de A mais o seno de B é igual a 2 vezes o seno de A mais B sobre 2, ó, A mais B sobre 2, vezes o cosseno de A menos B. Não vai ser menos seno? Perdão, menos x. Então vai dar mais x aqui. Sobre 2. E esse cara é igual a zero para todo x real. Tá certo? Concorda comigo que esse cara aqui vai embora com esse? Né? O 2 pouco me importa, né? Porque eu estou igualando a zero. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Portanto, ó, o seno de t sobre 2 vezes o cosseno de 2x mais t sobre 2 tem que ser igual a zero para todo x real. Concorda com isso? Agora me diz uma coisa, concorda comigo que essa função aqui, ó, esse pedaço da minha função, né, o cosseno de 2x mais t sobre 2, o resultado dele varia conforme eu vario x? Se eu ficar trocando x aqui por coisas diferentes, né, eu vou ter uma resposta de cosseno diferente. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Não é aqui que você vai mexer, né? Como é que eu faço para ter certeza que esse produto dá zero sempre para todo x? Bom, eu tenho que forçar esse cara aqui ser zero. Ó. Se esse cara daqui for zero, tanto faz quem é o x, porque eu vou multiplicar por zero e vai dar zero. É exatamente isso que eu vou fazer. Ó. Ah, então, ó, esse cara daqui tem que ser igual a zero. Ou seja, o seno de t sobre 2 é igual a zero. O seno de t sobre 2 é igual a zero. Ou seja, o t sobre 2, seno zero, né? Ou eu estou no zero ou eu estou no 180, né? Zero ou π, então eu estou pegando sempre de meia volta em meia volta. O t sobre 2 é igual a nπ. Posso chamar de kπ, tá? Mas eu vou chamar de nπ, tá? T sobre 2 é igual a nπ com n natural, né? Com n natural, certo? Então o que vai acontecer aqui, ó? Olha o que vai acontecer aqui, ó. Preste atenção. Preste atenção. Aqui, ó. Isolo T. Concorda que o T vai ser igual a 2nπ? Com n sendo um número natural, né? Então eu estou restringindo os valores possíveis de T. Um n não tem que ser natural? Tá, mas o período tem que ser diferente de zero, né? Então aqui eu ainda posso colocar isso aqui, né? Um asterisco aqui em cima dizendo que eu não estou pegando o zero, tá? Se o período é 2nπ, para n igual a 1, você tem o menor período de todos. Aqui, ó.
para n igual a 1, você tem o menor período de todos. Então aqui agora você já tem o quê? O período fundamental da função seno. Tá? Vamos fazer a mesma coisa para tangente? Será que dá? Será que dá? Vamos ver. Aqui, ó. Exemplo 3. F. Eu vou chamar de A. Quem que é o domínio da função tangente, né? Eu não pego o π sobre 2 mais kπ, né? Então eu teria que tirar um pedaço aqui e a minha sentença começar a ficar um pouco extensa demais. Então eu vou chamar de domínio A, tá? Mas a gente sabe que são todos os reais, exceto o π sobre 2 mais meia volta ou menos meia volta. Tá? Então aqui eu vou colocar de A em R. E a gente sabe quem é esse conjunto A, tá? Tá o quê? F de x é igual a tangente de x. F de x é igual a tangente de x. E de novo eu tenho que fazer isso aqui, né? F de x mais t igual a f de x, verificar qual é a condição que eu tenho que aplicar a esse cara para poder calcular o meu período fundamental. Tá? Bom, vamos lá. Tangente de x mais t tem que ser igual a tangente de x para todo x, né? Pertencente ao domínio A. Tá? Beleza. Beleza. Vê se eu não posso falar isso aqui, ó. Tangente da soma, né? Vê se eu não posso escrever esse cara daqui assim, ó. Vou fazer aqui mesmo. Tangente de x mais a tangente de t dividido por 1 menos a tangente de x vezes a tangente de t. E esse cara é igual a quem? Igual a tangente de x. Certo? Aí o que eu vou fazer aqui, ó? É claro que eu estou considerando, né, que o x é diferente de π sobre 2 mais kπ, e o x mais t também é diferente de π sobre 2 mais kπ. Tá? Então, ó, dá uma olhada aqui. Posso multiplicar esses caras, né? O que vai acontecer aqui, ó? Vê se não vai ficar assim, ó. Tangente de x mais tangente de t, que era o que estava aqui, ó, é igual a tangente de x menos tangente ao quadrado de x vezes a tangente de t. Tá? Tudo bem? Aí, ó, repara que esse cara vai embora, né? E o que acontece ali, ó? Você fica com o seguinte, ó. Tangente de t é igual a menos tangente ao quadrado de x vezes a tangente de t. Passa esse cara para cá, ó. Acabou o problema. Quando eu passar esse cara para cá, concorda que vai ficar assim, ó? Tangente de t mais tangente ao quadrado de x vezes a tangente de t. Isso aqui é igual a zero. Coloca a tangente em evidência, ó. Coloca a tangente em evidência. Tangente de t vezes 1 mais tangente ao quadrado de x é igual a zero. Não é? Eu quero que esse cara seja zero para todo x, não é? Pertencente ao domínio A da minha função lá. Tá? O que vai acontecer aqui, ó? Concorda comigo que para todo x esse cara é diferente de zero? Né? Porque tangente ao quadrado é maior ou igual a zero, mais 1 vai ser maior ou igual a 1. Então, com certeza é diferente de zero. Se eu quero o produto zero, ó, eu quero a tangente de t igual a zero. Esse cara daqui, ó, tem que ser igual a zero. Então, ó, tangente de t igual a zero. Quando que a tangente é zero? É quando o t é zero ou π
ou 2π, ou 3π, não é? Sempre de meia e meia volta. Então, ó, o t é igual ao quê? nπ. Pode ser 0? Período 0 não pode, né? Pode ser 1? Pode. Aí o período fundamental é igual a π, né? Com n pertencente ao natural asterístico, certo? Com n pertencente ao natural asterístico. Portanto, ó, o meu período fundamental da função tangente vai ser para n igual a 1, e esse cara vale π. Certo? Beleza? Faltou eu colocar o gráfico da função tangente aqui, ó. Vou colocar aqui em cima rapidinho, só um esboço, tá? Para não passar batido. Como é que é esse gráfico aqui, ó? Tangente de 0 é 0, né? Tangente de 0 é 0. Ela faz isso aqui, ó. Aí ela repete. Aí ela repete, não é? Que valores são esses aqui, ó? Aqui é π sobre 2, né? Aqui é π sobre 2. E aqui? Menos π sobre 2, ó. Repara que é o seguinte, ó. É mais fácil eu entender a função daqui para cá do que daqui para cá, ó. Tá vendo? Mas olha só. Nessa foto aqui, ó, é exatamente o que se repete depois, né? De π em π, tá vendo? Porque de menos π sobre 2 até o π sobre 2 eu tenho π, não é? É isso daí. Pessoal, o que eu tinha para falar de período de função com vocês, não, tem mais uma coisinha. Tem mais uma coisinha que é uma observação aqui, ó, que na verdade a gente vai dar uma linkada com a aula de funções injetivas, né? Porque pensa comigo aqui, ó. Tem como uma função periódica ser injetiva? Não, né? Porque pela minha definição, ó, eu já tenho x diferentes com a mesma imagem, não é? Se eu tenho x diferentes gerando a mesma imagem, a função não é injetiva, né? Só uma observação aqui, ó, certo? Toda função periódica, toda função periódica não é injetiva, tá? Não é injetiva. Beleza? Agora sim, era isso que eu queria falar com vocês sobre função periódica. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e ajuda a gente a crescer. Valeu? Até o próximo vídeo. Fui!